Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos com base nas lições CPAD. Nós estamos estudando Escola Bíblica Dominical. Hoje, na sequência de estudos, estudaremos lição 11, aula extra de reforço, Lucas, Atos, o modelo pentecostal para hoje. Nós continuando a primeira parte que já foi postada no YouTube, nós vamos dar sequência no assunto onde fala sobre o Espírito Santo no ministério de Jesus, ok? Nós concluímos a parte falando João Batista e também Jesus, que o Espírito Santo tanto estava em João como estava em Jesus. E mostramos a diferença entre João e Jesus. Mas, dando continuidade, veja na sequência: nascido do Espírito. Presta atenção. Nós estamos falando de Jesus. Então vamos colocar aqui, fazer um desenho, certo? Nascido do Espírito. Ok? Então, presta atenção. Então José não é pai do menino. Se algumas traduções dizem que José é pai do menino, está errado e não está no original bíblico. É uma tradução. Então, essa tradução você pode desconsiderar, ok? Então, nascido do Espírito. Então, Jesus, ele já é nascido, viu? Do Espírito, que é o Espírito Santo, ok? Nós não somos nascidos de novo, pois Jesus já nasceu menino, nascido do Espírito, porque foi o Espírito Santo que fez exatamente ele nascer. Por isso que não necessita de Jesus nascer de novo, porque ele já nasceu do Espírito. Jesus não explicou para Nicodemos, aquele que nascer da água e do Espírito. Então, a partir do nascimento de Jesus, que é o nascer do Espírito, foi Jesus que veio à terra por obra e graça do Espírito Santo, através do ventre de Maria. Então, a gente percebe que nós, a partir de Cristo, pela fé, nascemos de novo. Então, nós temos uma nova geração, a geração dos filhos de Deus pelo Espírito Santo. Amém? Então, se Jesus nasceu pelo Espírito, pela fé, nós estamos neste nascimento, isto é, em Cristo, nós nascemos de novo, ok? Então percebe que nós estamos debaixo desta nova geração, do segundo Adão, amém? O segundo Adão que veio em espírito vivificante, é esse que nos dá uma nova geração, amém? Uma nova geração. Nós somos filhos de Deus, nós não somos filhos da carne, amém? Nem do sangue, porque essa geração da carne e do sangue é do primeiro Adão. Esse Adão aqui foi desconsiderado para dar uma nova geração, quando cremos em Cristo, o nascimento do novo homem. Glória a Deus. Então, preste atenção. Batismo nas águas é sinal, no caso aqui, de Jesus, sendo batizado por João, é sinal de começar um novo ministério, certo? Porque Jesus, quando ele foi batizado nas águas por João, ele estava sinalizando, isto é, um sinal do ministério terreno de Cristo, porque ele ia fazer, era o ministério de Cristo fazer o quê? João 5:19, fazer o que o Pai faz, amém? Tudo quanto o Pai faz, o Filho faz igualmente. Glória a Deus. Vamos ver mais adiante. Então nós temos aqui Lucas 3:16, ok? Vamos fazer essa leitura. Quando fala que João batizava com água, Jesus batizava com o Espírito Santo e com fogo. Aqui nós temos o batismo de Jesus, certo? Mostrando exatamente o fim do ministério de João. Então, quando Jesus batizou nas águas, então o ministério de João estava no fim. Isto mostra que era para João
exatamente seguir Jesus. Então João deixaria seu ministério e agora ficaria discípulo de Jesus. Mas o que nós vemos na história é que João continuou indo por um lugar e Jesus por outro lugar, ok? Aí nós vemos o seguinte, ó, presta atenção. João vai reconhecer a visão do Cordeiro, que é o sinal que Jesus é o Filho de Deus, isto é, exatamente o que o Pai havia dito. Nós vamos ver o texto de João capítulo 1, versículo 31 e 33. Glória a Deus. E eu não o conhecia, João dizendo, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu por isso batizando com água. E João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Amém, meus queridos? Então a gente percebe exatamente que Jesus foi batizado por João, mas João não queria batizar Jesus. Por quê? Porque ele batizava para arrependimento. Como Jesus não tinha pecado, este seria uma forma dele pensar, não, o Senhor não precisa ser batizado, o Senhor não tem pecado nenhum. Mas Jesus sabia que ele viria tomar o nosso lugar. E ele sabia que as profecias de Deus, através da pombinha, que ele saía da arca, que vinha repousar e voltava por 3 vezes, Jesus ele se submeteu ao batismo, mostrando que rogaria ao Pai para que o Espírito Santo não tivesse somente em si, mas em todos os seus discípulos. Isto seria um rogo profundo da parte de Cristo, porque o Pai havia dito em Gênesis 6:3 que não daria mais o seu Espírito no mundo. Então este foi o primeiro decreto. O primeiro decreto é que o Pai não dá mais o Espírito ao mundo. Mas Cristo rogou, dizendo, não peço que dê o Espírito ao mundo. Isso aqui já é impossível. O Pai disse que não daria mais. E este foi o primeiro decreto. E o primeiro decreto não pode ser revogado. Então, pelos rogos profundos de Cristo, ele orou dizendo, eu sei que o Senhor disse que não daria mais Gênesis 6:3. 6:3. Porque o Espírito Santo foi tirado para não contender mais com Deus por causa do homem. E agora, na segunda vez ele disse, não peço que o Senhor o mande para o mundo, mas para a igreja. Amém? Mas para estes, a igreja, eu peço, este seria o segundo decreto. Aí o Pai assinou, glória a Deus. Assinou o documento dizendo, eu aceito. Neste decreto, que é o segundo, a igreja receberá o Espírito Santo para sempre. Glória a Deus. Então veja que Jesus, ele foi batizado como um testemunho público de um grande ministério que ele ia estar na terra com os homens. Então era um ministério profético, prodigioso, em que todos pudessem receber do Pai a promessa. Então Jesus só teve contato com João Batista quando, ao nascer, isto é, na concepção, isto é, dentro do ventre, Maria com Jesus e Isabel com João Batista, numa diferença de 6 meses. Quando os 2 meninos se encontram no ventre, João pula de alegria. O que nós observamos é o seguinte, é que depois dali, eles só vieram a se encontrar no batismo. Glória a Deus.
Aí então, João ele começa a dizer que não conhecia. Ele disse assim, eu não conhecia. Primeiro, a revelação de que Jesus é eterno e que ele é antes de João, ele disse, ele é antes de mim. E depois, quando ele nasceu, eu não vi mais ele. Eu não sei mais como é ele. Ele saiu ou seja, de Jerusalém, foi para Nazaré, não vi mais ele. Mas o Pai é quem daria o sinal de que Jesus, aquele que estava na fila do batismo, que chegaria a hora de João batizar nas águas, este seria o Filho de Deus. Isto foi um momento anteriormente, quando João orava ao Pai, pedindo um sinal que o Pai identificasse o Messias. Sabe por quê? Porque o Messias ele seria dado às nações através de Israel. Aí então o que nós observamos é que, veja aqui no desenho, ó, o Pai acima das nuvens, o Espírito Santo descendo em forma corpórea de uma pombinha e o homem, Jesus. Então veja 1, 2 e 3. Aqui nós temos Pai, Filho e Espírito Santo. Então o Espírito Santo vem no meio dos dois, mostrando a unidade do Pai e do Filho. E aqui nós temos a Trindade conhecida, né? 3 pessoas, a única divindade, ok? Então percebe-se que, atenção, João viu que Jesus vinha e ele disse, este é aquele que eu disse que não conhecia, mas ele tem a preeminência, ele é o primeiro de tudo, antes de mim, ele disse. Aí ele disse, eu vi o Espírito Santo descer como pomba. Glória a Deus. Irmão, o Espírito Santo estava ali, glória a Deus. E às vezes ele via o Espírito Santo pousando, presta atenção, nas cabeças das pessoas, mas não ficava. Então o sinal é que, se permanecer, este é o Messias. Então seria difícil, porque ele tinha que estar atento na revelação. O Espírito Santo vinha, pousava ali, pousava aqui, ia para ali, sobre as cabeças daquelas pessoas que iam ser batizadas. E ele estava batizando e ao mesmo tempo olhando, procurando a visão. Porque o Pai disse, eu vou dar um sinal. Quando você vir o Espírito Santo sobre e repousando nele, amém? Este é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus. Versículo 32, viu o Espírito descer. Vamos ver o texto? Vamos lá. Amém? Veja aqui, ó. Viu o Espírito Santo descer, ó, e repousar sobre ele. Bem aqui. E repousar sobre ele. Então esse repousar é o que estava a diferença entre os outros, viu? Glória a Deus. Esta era a questão, meus irmãos. Porque estaria em Cristo, mas Cristo não queria que ficasse só com ele. Ele disse, rogarei para que fique também convosco para sempre. Veja que misericórdia, glória a Deus. Porque sem o Espírito Santo, ninguém pode ser de Cristo. Quem não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele. Então Jesus ele tinha que nos dar o Espírito Santo para nós sermos dele, porque é um só Espírito, um só corpo. Efésios capítulo 4, verso 1 ao 4. Glória a Deus. Então a gente tem Gênesis capítulo 1, verso 2, certo? Nós temos também Gênesis 6 e 3, ok? E também temos, vamos lá para Atos capítulo 2, ok? Então aqui o Pai diz que não daria mais, certo? E aqui o Espírito Santo estava exatamente na criação, quando ele pairava sobre a terra. E aqui nós temos, Atos 2, o Espírito Santo na igreja. Glória a Deus, na igreja. Amém? Isso é importante, porque aqui ele fica para sempre. Glória a Deus, fica para sempre. Então, Gênesis, voltando aqui, nós temos aqui, vamos lá,
bem rapidinho. Nós temos Gênesis capítulo 8, versículo 10. Ó, a arca, certo? Vamos desenhar maior aqui. Vamos lá. A arca, certo? A arca de Noé. Este aqui representa o Pai. No trono, certo? Com os querubins e os 24 anciãos. Por quê? Porque o Espírito Santo vai vir de lá, certo? Para Jesus, para João Batista, para Maria, para Zacarias e para Isabel. Então Jesus queria que o Espírito Santo não tivesse só nele, mas que fosse dado a cada um de nós. Glória a Deus. Rogarei ao Pai que dê o Espírito Santo a vós. Glória a Deus. Então, Gênesis capítulo 8, versículo 10, fala sobre a pombinha que sai por causa, presta atenção, depois de 7 outros dias. Então, depois de 7 outros dias. Então, passando 7 dias, ele enviava novamente. Então, vamos colocar aqui 7 dias, certo? Então, nós temos da primeira, vamos lá, para a segunda, da segunda para a terceira. Isso é importante. Porque daqui para cá tem 7 dias, daqui para cá tem mais 7 dias, ok? Isso é importante demais. Porque esses 7 dias, eu vou explicar. Vamos lá. 7 dias, vamos lá. Onde é que está esses 7 dias na vida de Cristo? Deixa eu ver se está pegando aqui o desenho. Vamos lá. Ok. Vamos lá. Esses 7 dias, vem para cá. Ó, Jesus, ele morre na Páscoa, certo? Morre na Páscoa. Só que da Páscoa aqui, ó, até aqui eu tenho o Pentecoste. Então todos nós sabemos que da Páscoa, contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vai até onde? 50. Então eu tenho 50 dias aqui. Da Páscoa ao Pentecoste, eu tenho 50 dias. Certo? Agora presta atenção, se ele morre aqui, certo? Passando, vamos lá. 1, 2, 3. Presta atenção, ele morre aqui, ressuscita no terceiro dia. Então, no terceiro dia ele ressuscita. A ressurreição dele é no terceiro dia, no domingo, ok? Aí eu tenho, depois da ressurreição, ele passa mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 40 dias na terra, ressurreto. Ok? Então eu já tenho 3 aqui da morte até a ressurreição, e da ressurreição até os 40 dias, presta atenção, é contado daqui, depois da ressurreição dele, ele passa mais 40 dias. Então é só somar, certo? Deixa eu abrir mais o desenho aqui. Ok? Amém? Então é só somar morte e ressurreição, 3 dias. Ok? Depois eu tenho mais 40 dias aqui dele ressurreto na terra, onde ele foi visto por 500 irmãos. Ok? Pelos 11 apóstolos. Então, nesse espaço aqui de 40 dias, é só somar aqui, ó. Eu tenho 3 até a ressurreição, mais 40, eu já tenho aqui 43 dias. Se o Pentecoste acontece no 50º dia, depois da Páscoa, então 43 para chegar no Pentecoste, 7. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então esses 7 dias, está aqui. Gênesis capítulo 8. Vamos ver o texto, conforme diz a Bíblia. Amém, meus irmãos? Noé solta um corvo e depois uma pomba. Aqui é o tema do capítulo 8. Ok? Então, como é que diz lá? Vamos lá. Versículo 10. Esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca. Verso 12. Então esperou ainda outros 7 dias. Então esse 7 dias é importante, porque ele é profético, que está em Gênesis. É onde a gente vê o cumprimento exatamente no dia de Pentecoste. Amém, meus queridos? Então fica assim, vamos lá. Gênesis capítulo 1, verso 2. Esta aqui é o primeiro envio da pombinha, de Gênesis capítulo 8. Ok? Tem que ler todo o texto lá e aplicar aqui. Ok? Então aqui a pombinha não achou lugar e voltou. Então passou 7 dias. Então esses 7 dias é enviado novamente a segunda vez. Então aqui eu tenho a segunda vez
o envio da pombinha. Então essa segunda vez aqui é importante por quê? Porque ela é enviada, porque o Espírito Santo não volta para o trono. Gênesis 6:3, então sai daqui, ó, certo? Ele sai da terra e ele é enviado aonde? É interessante, viu? Mateus, capítulo de número 3, quando ele vem sobre a vida de João, sobre a vida de Jesus. Isso é importante demais. Ok? E a terceira vez, interessante, a terceira vez, aqui na segunda, depois de outros 7 dias. Então conta de novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, mais 7 dias. Aí é enviado pela terceira vez. Essa terceira vez, aí não volta mais. Aleluia. Isso é o que está escrito em Gênesis, capítulo 8, que o Espírito Santo não voltou mais. Jesus disse, para que fique convosco para sempre. Por que na segunda vez voltou? Porque Jesus, ele morre na cruz, certo? Ele morre na cruz. Abri aqui o desenho para melhorar. Ele morre na cruz. E quando ele morre na cruz, lembra do Getsemane que Jesus passou? Getsemane, onde lá nós temos árvore exatamente de oliveira e exatamente aqui que ele entrega a sua vontade. Então é o ministério do Getsemane de Cristo entregando a vontade ao Pai. Então aqui no Getsemane ele já entrega a sua vida. Então ele já morre aqui antes da cruz. Porque não adianta ir para a cruz se não se entregar aqui no Getsemane. Isso é importante. O que adianta ir para a cruz e não obedecer? Então ele obedece no Getsemane, entregando a vontade, e depois vai para a cruz, que seria o resultado desta obediência. Então é melhor obedecer no Getsemane do que sacrificar no Calvário. Foi isso que ele fez. Então ele já morre aqui, certo? Para morrer aqui, em realidade. E aqui quando ele morre, o que é que acontece? É que ele entrega o Espírito ao Pai. Ele diz, entrego nas tuas mãos o meu Espírito. Então é nesse momento que Gênesis, capítulo 8, certo? Fala da segunda vez que a pombinha volta com um ramo no bico de oliveira. A Bíblia é maravilhosa. Olha aí a oliveira, a verdadeira oliveira. Ele estava no Getsemane, que tem árvore chamada de oliveira. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Então, mais uma vez, nós temos a obra, certo, do Espírito Santo, exatamente aonde? Vamos lá, João, capítulo 16. Presta atenção, é importante essa parte aqui. Nós podemos fazer aqui, ó, a primeira vez, a segunda vez e a terceira vez. Glória a Deus. Então, veja os textos. João 16, verso 8. 16, verso 14, certo? De João também, certo? E aqui nós temos 16 e o verso 12. Nós vamos ver esses 3 textos, ok? Mostrando a obra do Espírito Santo de 3 formas. Glória a Deus. Versículo de número 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ok? E do juízo. Versículo de número 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há. Veja aí, ó. Vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, mas há de receber do que é meu e vulo há de anunciar. Amém, meus queridos? Então, a obra do Espírito Santo, em João, capítulo 16, verso 8, presta atenção, primeiro, para com o mundo. Porque ele vem convencer. Então, convencer o mundo de quê? Vem para cá, mais 3, ó. O mundo do pecado, da justiça, certo? E do juízo. Interessante, né? Por quê? Porque o mundo não crê em Cristo. Então, se o mundo não crê em Cristo, ele não escapa do juízo. Viu? Porque ele vive no pecado,
não crê na justiça que Cristo fez por ele, então só lhe resta o juízo. Então ele era para passar pela justiça de Cristo para não sofrer o juízo horário, mas ele prefere vir anti-horário. Isto é, rejeita o sacrifício da justiça de Cristo e ele é pego no juízo. Não tem como, irmão. Se o homem não passar pela justiça de Cristo, é necessário que se cumpra toda a justiça. Lá no batismo, o homem ele é julgado e condenado, porque não tem o advogado. Amém? Então, se ele não vier por Cristo, ele é julgado e condenado. Não tem jeito. Então, o mundo é a primeira parte que o Espírito Santo, na sua obra, ele veio para convencer. Segundo, é interessante, verso 13 aí, ó. Capítulo 16 do Evangelho de João, verso 13. Ele vos guiará em toda a verdade. Então, se na primeira é para com o mundo, e agora nós temos a obra do Espírito Santo para com a igreja. O que é que ele faz? Guiar em toda a verdade. Verso 13. Ele vos guiará em toda a verdade. Glória a Deus. Amém? Finalizando, nós temos o terceiro, presta atenção, primeiro, trabalho do Espírito Santo para com o mundo. Segundo, trabalho, obra do Espírito Santo para com a igreja. E terceiro, o trabalho e a obra do Espírito Santo para com Jesus. Versículo 12 do capítulo 16. Ele me glorificará. Então a missão de Jesus na terra não é só missionário, primeiro missionário enviado à terra lá em Gênesis 1 e 2. Ele não é só eclesiástico, mas ele é messiânico. Glória a Deus. Amém? Então nós temos a sua parte missionária, certo? Para com o mundo. A sua parte eclesiástica, interessante, viu? Para com a igreja. E sua parte messiânica é o espírito do Messias, para com Jesus. Então o que é que ele faz? Ele foi enviado para levar a igreja a dar glória ao nome de Jesus. Amém? Então, se nós não damos glória a Jesus, nós não temos o Espírito Santo, irmão. Então, é o Espírito Santo que nos impulsiona a glorificar. Veja o texto. Ele me glorificará. Mas como? Ele na igreja. Glória a Deus. Então, ele veio, ficou Espírito Santo e a igreja, um só. Por isso que no arrebatamento, certo? Aqui para a cidade, a igreja vai sair daqui, ó, da terra. Então, se a igreja vai sair da terra, então há só um que detém. Esse um só que detém, tanto faz eu dizer que é o Espírito Santo como é a igreja, porque agora é um só. Efésios capítulo 4, versículo 1 ao 4. Há um só corpo, um só Espírito. Então, a igreja e o Espírito Santo agora é um só. Não pode dissociar. Por isso que quando a gente diz que o Espírito Santo não estará na terra, por causa da igreja, nesse sentido. Porque a igreja não estará na terra. Então há um só em unidade. Então o Espírito Santo, a igreja, vai para a cidade. Glória a Deus. Por isso que nós temos 7 anos de grande tribulação aqui, ó. Porque tem um pessoal aqui que está esperando o seu Senhor voltar das bodas. Então 7 anos de bodas, certo? E 7 anos de grande tribulação. Essas bodas é no céu. E esses 7 anos também vai passar na terra de grande tribulação. A igreja não passará pela grande tribulação. Então, na vinda gloriosa de Cristo, todo olho verá, a cidade vai permanecer onde está o sol não vai dar a sua luz, e a cidade vai entrar no tempo dos homens, e a eternidade será uma gloriosa esperança para os que estão na terra. Glória a Deus. Então, os 1000 anos é só o começo da eternidade. 1000 anos de paz. Glória a Deus. Esse é só o princípio de muitos e muitos e eternos anos infinitos. Glória a Deus. Amém? Meus queridos amados irmãos, é com muita alegria que nós gravamos estas aulas, mas hoje faz uns 12 dias que nós nos mudamos de casa, né? Porque a minha esposa veio cuidar da sua tia e nós estamos aqui em mudança, né? Por isso que nós estamos atrasando as aulas
mas nós não estamos deixando vocês sem aulas, né? Isso aqui é importante. Quero que ore por nós. Logo, logo vai estar tudo no seu devido lugar, né? E vamos estar gravando com mais aconchego, né? Nós temos ainda muita zoada externa de animais, pessoas, porque nós não temos ainda nesta nova casa um lugar de gravação, ok? Nós pretendemos ficar aqui 1 ano, né? Esperamos que dê tudo certo e nós juntos vamos andar para chegar junto com Ele na glória. Amém? Deus abençoe. Fica na paz. Amém.